Boa tarde a todos, tá? Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos. O propósito desse estudo, nós estamos trazendo alguns esclarecimentos, né? Além dos estudos nos livros, tá? Nós estamos trazendo, tudo com base, né, nos livros, né, da doutrina. Aqui alguns complementos, inclusive, né, da Federação Espírita Brasileira, alguns temas de estudos que nós estamos trazendo para esclarecimento. Então, explicando um pouco, né, o contexto histórico do século XIX, toda uma preparação que houve no mundo espiritual, para que pudesse haver uma aceitação com relação à doutrina espírita. Porque até então, no século XVIII, no século XIX, é que começa a vir as grandes modificações, né, que é considerada a época do iluminismo, que é o sentimento de liberdade. Porque até então as pessoas, a repressão era muito grande em toda a sociedade. No seio europeu, praticamente era a questão do domínio, né, do colonialismo. O senhor feudal, ele recebia do rei a posse das terras e todos aqueles que habitavam ali prestavam-lhe serviços. Não podia comercializar os seus bens, seus produtos com outras regiões. Bem como também a religião a ser seguida era a religião imposta pelo rei. Não havia liberdade de culto também. E nem a questão também, né, da própria leitura até do livro, né, sagrado, da Bíblia. Era poucos que tinham acesso. Não se permitia que fosse em outra língua a não ser o latim. E grande parte da humanidade, né, não tinha nem o conhecimento da língua do latim. Então, na França, no caso, né, onde é o nascedouro da doutrina espírita, né, grande parte dos franceses, o que era colocado ali, né, pelo credo religioso, era simplesmente, né, o que eles queriam divulgar, né? Tanto que, né, o próprio Bezerra, né, fala sobre, né, Santo Eusébio. Santo Eusébio, ele traz uma mensagem do mundo espiritual, falando que o cristianismo, ele perde, né, o seu verdadeiro sentido quando ele passa a ser uma religião do Estado. Porque aí começou a se colocar, né, todos os interesses políticos, né, os interesses, né, de dominação, né, do povo. Então essa preparação aqui no século XIX é que vai ser toda uma preparação de espíritos que vem para abrir esse campo, né, para a doutrina espírita. Para que quando então adentrasse ali Allan Kardec, né, cujo, né, é um codinome que ele utiliza, que o nome dele mesmo, né, é Hippolyte Léon. Então no século XIX, né, o que nos traz aqui? Ela também, né, era usado o termo espiritualismo, né, e não espiritismo. Era considerado o espiritualismo moderno, né, para identificar aquilo que foi nomeado de espiritismo por Allan Kardec, que foi no ano de 1857, né, que ele lança o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então traz ainda uma conceituação que, né, todo espírita é necessariamente espiritualista. O espiritualista, ele acredita na essência espiritual. Ele acredita que o espírito é antes, né, do corpo. O materialista não. O materialista não acredita na existência de um espírito. Tá lá, mas todo espírito é necessariamente espiritualista, mas pode o espiritualista não ser um espírita. Tanto que comentamos na semana passada a questão principalmente os povos, né, asiáticos, né, os hindus, o próprio pessoal também da China, que são espiritualistas, né, já milenares. Tanto que nós comentamos até questão que eles, na China, na Índia, eles usam várias técnicas, né, espirituais na questão, inclusive, da cirurgia. Que eles acreditam que a cura do corpo físico, ela tem que ocorrer primeiro no corpo espiritual. Tá? Então, em oposição ao espiritualismo, né, o materialismo sustenta que a única coisa da qual se pode afirmar é a existência, né, da matéria, é a matéria. E que fundamentalmente todas as coisas são compostas de matéria.
E todos os fenômenos são resultados das interações materiais sendo a matéria a única substância existente. Esse é o conceito, né, do materialismo. Então, no século XIX, né, toda a preparação que ocorre, né, Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, ele coloca esse termo aqui. O século XIX vai desenrolar uma torrente de claridades na face do mundo, né, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. E vai atingir tudo, seja no campo, né, das artes, na música, na política, né, uma liberdade tudo, porque inclusive a música era reprimida também pelo imperialismo. As artes também, os artistas só podiam produzir aquilo que fosse, né, de agrado, né, do imperialismo, da monarquia, do rei. Ele não podia expressar nada além daquilo que era, né, combinado. Por isso que, né, há muitas obras de arte, né, vocês vão ver, né, na fase que antecede isso, muitos artistas, né, os quadros, por exemplo, as pinturas, tinham que ser tudo pintura sacra. Ele não podia, né, fazer outro tipo de pintura, a não ser pintura sacra. Então, vem a Revolução Francesa, um grande primeiro passo. Na Revolução Francesa, rompeu por quê? O que veio a ser a Revolução Francesa? O povo, 5% da população era dominante, que era no clero, né, que era a igreja, era em torno de 2%. Os outros 2% era a monarquia, né, todos aqueles súditos, né, da monarquia, mas no alto escalão, que eram os duques, né, que eram os senhores feudais. E um outro 1% era que realmente aqueles, né, que, né, tinham a riqueza, né, elaborada com o trabalho. Mas esses 5% eles eram completamente isentos de imposto. Tudo de bom era para eles. E existiam ainda separações. Muitas escolas eram separadas, os demais não podiam participar, não podiam. Então era muita repressão. Então eclode a Revolução Francesa, né, desmorona tudo isso e vem trazer toda uma parte, né, ligada ao iluminismo, que vem a ser a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Napoleão Bonaparte, ele vem e estabelece isso. Também a igualdade, né, dos cidadãos perante a lei, porque a lei ainda, ela privilegiava esses 5%. Então, era uma lei cega. E a liberdade de cultos. E aí ele concede a liberdade dos cultos religiosos. Permite, né, que os muçulmanos, né, os árabes, cultuassem o credo religioso deles ali. Coisa que era completamente proibida. E a Igreja Católica, né, ela teve que aceitar. Ele com toda a força e poder que ele teve. Mas também, todo grande líder, muitas vezes, ele é mal assessorado e também tem a questão da vaidade, aí ele comete vários erros. E aonde vai estar os erros são o quê? O abuso do poder por aqueles, né, que assumiram o governo. Então ele deixou que ocorresse esse abuso de poder. E, por outro lado, também nos demais países, né, vizinhos, né, os quais ele invadiu, praticamente disseminou muita miséria, né, e ruína nos seios, muita revolta. Então, onde depois vai se dar fim, né, até o seu próprio imperialismo. Mas nesse período, com essa mudança grande, o que houve? Então começa a vir as grandes manifestações, né, artísticas e culturais do século XIX. Entre os quais, na música, vem, né, Chopin, né, Richard Wagner, Rossini, Beethoven, e tem outros também da Itália, né, Verdi na Itália, e outros também. A música, ela começa o artista a ter a liberdade de expressar aquilo que realmente ele queria. É a arte com liberdade. Porque até então os artistas eles tinham que criar, né, ou sobre o regime do imperador ou da igreja. Então, se vocês pesquisarem os artistas, antes tinha os artistas, mas vocês vão ver que as músicas eram tudo sacra. O domínio do clero era muito grande. Nas manifestações filosóficas, né, onde grande expressão foi Auguste Comte, né, que ele fala sobre a questão, né, do positivismo, né, fundamentados numa certeza racional e científica.
Porque imprimia que tudo, né, a igreja fala, tudo você tem que, né, prestar contas à igreja. E aí ele rompe essa barreira com a igreja e mostra que cada qual, assim, dentro do seu positivismo, na sua linha de pensamento, você poderia criar, você poderia realizar. Você não precisava, né, se submeter, né, ao senhor feudal, para sua, por exemplo, o seu comércio, para sua, né, a sua criação, a sua arte. E ele, então, dentro da filosofia e as escolas, né, começa a implantar isso. O Napoleão Bonaparte, então, permite que essa nova renovação da filosofia também fosse ministrada dentro das escolas. Então, a quebra total dos vínculos, né, principalmente com o domínio do clero religioso, que imperava até aquela época. Então, vai lá, para se designarem as coisas novas, no caso, Kardec, ele coloca essa condição também, precisava de novos termos. Por isso que não foi utilizado o termo espiritualismo, e sim espiritismo. Assim, né, o exige a clareza da linguagem, né, para evitar a confusão inerente à variedade dos sentidos das mesmas palavras. Porque antes, inclusive, dele tomar essa decisão, quando ele pega, né, toda aquela ganga de informações, de mensagem dos espíritos, o que ele observa? Uma pobreza de vocabulário, inclusive nos termos bíblicos, a questão da própria tradução, nas quais, né, uma única palavra, né, para vários significados. A questão até do próprio amor, né, a palavra amor. Então, quando está lá na Bíblia, né, amar, né, aos inimigos, né, a questão, inclusive, vem, né, a questão da falha de tradução, porque não queria dizer que, né, a gente deveria ter por um inimigo o mesmo amor que a gente tivesse, né, para uma afeição, um ente querido. O termo amor ali, né, foi uma pobreza de linguagem mesmo. Onde há várias expressões, inclusive no grego. Né? No grego a palavra, né, o amor em toda a sua plenitude, em toda a sua pureza, né, significa ágape. Né? Agora, né, existem outros termos, por isso que surgiu na língua portuguesa o gostar. O gostar, ele não é tão intenso igual amar. Então a preocupação de Kardec foi, né, distinguir os termos, né, exatamente para não haver confusões. Então, diremos, pois, né, que no caso, então, a doutrina espírita, ou o espiritismo, né, tem por princípio as revelações do mundo, né, do mundo material com os espíritos. Porque tudo é matéria, a matéria é sutil. Existe a essência pura espiritual, que é o espírito, mas o perispírito, né, é o que, né, nos dá essa forma a qual temos hoje, que é o que ela foi moldada, né, ao longo, né, praticamente de séculos. É essa forma com que a gente se apresenta hoje. E é uma matéria sutil. Igual nós estamos também começando a fazer o estudo, né, do fluido universal, e nós estamos vendo que a presença do fluido universal, né, no mundo espiritual e no mundo físico, ela está presente praticamente em tudo. O fluido universal é que vitaliza, que dá energia. É ele que é o meio por qual o fluido vital, né, possa transcorrer. Nós vamos depois fazer um estudo da questão, né, onde adentra o fluido vital no nosso corpo, o que nos mantém vivo, né, o que nos prende o nosso espírito ao corpo. Então está a presença aí também do fluido, né, o fluido universal. Né? Então, olha lá, o espiritismo tem por princípio as revelações do mundo material com os espíritos, ou se quiserem, os espíritas. Né? Isso está no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 1. Então, assim como a ciência propriamente dita tem por objetivo o estudo das leis do princípio material, o objetivo especial do espiritismo é o conhecimento, né, das leis também do princípio espiritual. Como surge o espírito, né? Qual o seu destino? Qual a missão do espírito? Por que é a necessidade de surgir o espírito? E qual é a sua missão no desenrolar de toda,
né, a sua trajetória. Ele não tem fim. A existência, né, do espírito é infinita, né? Ele não finda. O que ocorre com o espírito são os processos reencarnatórios no qual ele vem vivenciar, ter uma experiência, né, no campo terreno, né, para que ele possa, né, desvinculado, inclusive, né, dos erros do pretérito, ele ir avançando. Então, esse esquecimento ele é oportuno, né, para que não haja, né, questões, né, de condenatória no próprio campo psiquismo, né, do próprio espírito. A ideia, né, do não recordar das vidas, né, predecessoras é exatamente isso, para que não se entre em conflito consigo mesmo, não entre em processo, né, de autopunição. O Espiritismo, então, a ciência ela que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Quando vai se aprofundando, nós vamos perceber a grande essência dessa reunião de sábado, né, que é exatamente o que? A cura do espírito. O espírito, existe um termo usado até na medicina, agora não me vem na mente qual que é esse termo, que o corpo o tempo todo ele está trabalhando para a sua manutenção da sua saúde. Ele vai gerando o que? Anticorpos, qualquer agressão que está, o corpo está trabalhando o tempo todo para evitar doença. E nós é que estamos, muitas vezes, né, provocando as doenças. E assim o perispírito, muito mais ainda, muito mais intenso. Nós já vimos que, inclusive, né, o perispírito ele tem todos os órgãos e algo ainda mais do que o nosso corpo físico. Ele tem o coração, ele tem pulmão, né? Todos os nossos órgãos do corpo físico estão também no perispírito. É o corpo espiritual. Então, o que ocorre? Por isso que nós comentamos, inclusive, semana passada, aquela questão. Quando você lesiona, né, o seu corpo, né, de uma forma agressiva, porque você pode, né, ver até aquela questão de uma cirurgia, né, retirar o seio. Quando uma mulher ou mesmo um homem faz, para se precaver ou para eliminar alguma doença, por exemplo, o câncer de mama, está tentando o quê? Se salvar. É uma atitude o quê? De autossalvamento. É uma ação, né, de se proteger. Então você não está agredindo o seu corpo, você não está querendo que aquilo transmita para os demais órgãos. É uma ação de proteção. Mas quando nós fazemos toda a ação, muitas vezes de mutilação ao nosso corpo, né, principalmente como agressão, né, à sociedade ou agressão, né, daquilo que a gente não deseja, não gosta, por simplesmente vaidade, então nós agredimos não é só o nosso corpo físico, agredimos o nosso perispírito. E aí aquela lesão fica marcada. Então, por isso que houve, né, aquela explicação que, talvez numa próxima encarnação, né, aquela mulher que retirou aquele seio, daquela forma, talvez por pura, né, agressão ou por pura vaidade, ela vai ocorrer com ela o quê? Ela pode não amamentar. Vai vir talvez com seio, tudo, mas vai vir sem a condição de amamentação, porque ela agrediu o perispírito. Da mesma forma, quando nós agredimos também a um irmão, está lá inclusive no livro Missionários da Luz, o caso do Segismundo, né, que ele agride, né, o amigo com um punhal pelas costas e atinge o coração simplesmente para ficar com a esposa do amigo. O que vai ocorrer depois, na próxima encarnação, ele vai vir com a cardiopatia. Então, ele já nasce com aquela cardiopatia, porque quando você lesiona também a outra pessoa, você implanta no seu perispírito, né, essa lesão. Então, fica ali a marca. É o que ocorre também com o Camilo Castelo Branco, né? 3 séculos antes da última, né, encarnação que ele teve, ele cegou, né, o adversário. Por puro capricho, covardia, ele vai, com ferro em brasa, queima os 2 olhos. Então, ele imprimiu no espírito dele que ele deveria, em qualquer momento, também, né, ter a cegueira. E aí, onde ele não suporta, é onde ele comete o suicídio, né, na hora que ele fica completamente cego. Porque as condições foram semelhantes, foi próximo, né, o tempo que ele iria depois viver era a mesma relação que o tempo que o outro iria viver.
Ele praticamente inutilizou o outro para todo e qualquer trabalho. Ele era um escritor, ele precisava da visão para poder continuar o trabalho dele como escritor. Então, ele não suporta. Ele não se viu, né, em condições como eu vou sobreviver. Então, foi uma das provações mais difíceis, ele não suportou. Então, mostrando aqui o Espiritismo, ele está trazendo para nós todo esse campo de conhecimento, né, explicando o porquê que, então, ocorre uma cegueira, o porquê que não, né, uma pessoa nasce cega, uma pessoa nasce, por exemplo, com um defeito, né, numa perna, uma perna atrofiada, um braço. Né, são marcas que esse espírito provocou nele próprio, né, ou com ele, né, ou com, né, alguma pessoa, alguma outra pessoa das relações de vida dele no passado. Então, a doutrina espírita, ela vem, né, estudando, aprofundando isso, né? Tem vários livros, principalmente os livros, né, de André Luiz, traz toda essa base de conhecimento. Bem como também do livro, né, dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, muito voltado principalmente às questões das doenças mentais, né, explicando o porquê ocorrem as doenças mentais. Né? Então, são impressões que o espírito coloca no seu campo mental. Normalmente, grande parte disso é que usa a inteligência, né, para praticar delitos, né, para praticar o mal, né, para usurpar, muitas vezes, né, a riqueza alheia, ou para trapacear. Então, está usando da inteligência, né, sempre para o mal. E aí ele vai imprimindo, né, no próprio campo mental dele, né, questões depois que vai dificultar. Então, ele vai nascer com as questões das doenças mentais. Ou vai nascer, né, com a esquizofrenia, ou vai nascer com a síndrome do cromossoma 21, ou vai ter, por exemplo, autismo. Não estão tudo relacionado ao que? O uso indevido, né, da inteligência. Então, o Espiritismo, né, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Por quê? Ele procura, né, como uma doutrina filosófica, por isso que a doutrina espírita, ela não tem dogma, ela não é uma doutrina dogmática. Porque o dogmatismo imprime aquilo que é indiscutível, é absoluto, isso não se discute. Algumas credos religiosos é assim. É assim porque é assim, não se discute. Não existe, né, o dogma é exatamente isso. A doutrina religiosa é um campo, né, sempre, né, em evolução. O próprio Allan Kardec, ele coloca: a doutrina não está pronta. Esses 5 livros, né, é só uma base. Né? Ele não tem ainda tudo que nós precisamos saber. Então, se nós imaginarmos, né, quantos livros, né, a psicografia de Chico Xavier nos trouxe? São mais de 400 livros. De Divaldo Franco, mais de 200 livros. Então, só esses dois juntos, né, já são mais de 600 livros, né, que vêm com informações que vai trazendo, ou seja, toda uma base de entendimento e conhecimento. Então, por isso está aqui, ó, a doutrina espírita. Allan Kardec, ele coloca isso no livro O que é Espiritismo. Está logo no início, né, na parte da introdução do livro, né, que é o prefácio. Está lá ele explicando isso. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e a doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Daí que uma doutrina espírita, né, uma casa espírita, que séria, que quer evoluir, né, ela cria, né, determinados termos de fazer uma avaliação, por exemplo, inclusive nas mensagens que chegam, para ver se aquela mensagem que aquele espírito passa através de uma psicografia, né, ela é real, ela é verdadeira. É feito todo um filtro para verificar se nós não estamos sendo enganados ou ludibriados, né, por esses espíritos, né, maliciosos. Então, é por isso que fala que ela é experimental também, ela avalia, ela simplesmente não acolhe aquilo e divulga. Passa por um crivo. Aqui nós fazemos isso. A Estevânia, às vezes a gente reúne, né, ela passa para a minha avaliação, a avaliação do Juninho, que é o que dirige a reunião de segunda-feira. Também muitas vezes participa a dona Didi, e nós ali,
né, dentro daquele contexto. Muitas vezes nós não estamos tendo um campo de visão muito amplo, mas um outro vai ter. Então é o crivo, né, da avaliação. A mensagem muitas vezes ela pode ser até verdadeira, mas aí a gente faz o crivo, né, que é chamado o crivo socratiano. Né? Ela pode ser verdadeira, mas ela é útil. Se ela não tem utilidade, então a gente nem anda com ela para frente. Porque muitas vezes ela pode criar o quê? Ela às vezes é verdadeira, mas ela pode trazer, né, um conflito muitas vezes interno na própria casa. Então, qual é a utilidade dela? Ela talvez é verdadeira, mas ela não vai ser útil. Então, muitas coisas, não que nós estamos omitindo a verdade, né? Mas nós estamos vendo que, para que ela vai servir? Se ela vai trazer conflito, então ela não é uma mensagem boa, não é uma mensagem verdadeira. Porque os espíritos de luz, os espíritos de um plano mais elevado, né, eles jamais, né, vai, né, querer criar conflitos entre nós. Eles querem o quê? A nossa união, a nossa redenção. E nós, quando reconhecermos, né, que um amigo está desvirtuando, nós nos preparemos, inclusive, né, para chamar ele de volta, muitas vezes, para o caminho correto. Isso é muito preparado, às vezes, até para a pessoa não, né, criar o quê? Não se sentir ofendida, né, não se sentir, muitas vezes, rejeitada pela própria casa. Então, daí o Espiritismo ela é uma ciência de observação e uma filosofia que ela é evolutiva, né, a todo tempo. Então, o Espiritismo ela tem por objetivo o estudo, né, de um dos elementos construtivos do universo, que é o fluido universal. Vai de encontro à maior parte das ciências, né? Só podia, portanto, vir depois da elaboração delas. Então, o Espiritismo, todas as ciências, depois que elas se estabelecem, as ciências, né, biológicas, né, as ciências físicas, que ali, inclusive, no século XIX, foi o grande advento, inclusive, do avanço da Revolução Industrial. Então, é a eclosão da ciência. Então, depois que vai vir o Espiritismo. Então, ele só podia vir depois, por quê? Porque nasce pela força mesma das coisas, né? Pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. Então, é no momento em que muita coisa não há mais explicação pela matéria, aí quem vai explicar isso que é a questão espiritual. Então, e o materialismo muitas vezes não quer isso. O materialismo puro não. Mas hoje, né, vê-se que muitas áreas da própria medicina, né, muitos médicos, né, têm conciliado isso. E observa que muito mais essa questão, até muito, né, de uma determinada forma, não talvez como o espiritismo, mas como espiritualismo, eles percebem que a presença muitas vezes do familiar ajuda na cura da pessoa. Quantos, né, falam, não, é bom que fique alguém da família, isso ajuda com que ele, né, se cure mais rápido. Ou então fala, não, para ele ficar no hospital não é bom, vamos dar alta mais rápido ele ir para casa. De casa com calor humano, isso aqui é espiritualismo. Os fatos ou fenômenos espíritas, né, isto é, produzidos, né, por espíritos desencarnados, são a substância mesmo da ciência espírita, cujo objetivo é o estudo e conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que os regem. Então, como missão também da doutrina espírita, estudar, né, essa ação que os espíritos, né, desvestidos do corpo carnal têm sobre, né, os outros espíritos encarnados. Né, sobre, por exemplo, até sobre os animais. Como é que eles podem influenciar? Como é que eles acessam isso? Então, essa é a missão da doutrina espírita. Estudar, compreender isso, né, sempre com um objetivo, né, de amparo e de ajuda. Aí é onde que nós vamos, né, desvelar determinadas situações, por exemplo, o processo obsessivo, por que ocorre? A pessoa estava completamente com a sua campo mental perfeito, estava com a saúde espiritual perfeita, trabalhando, de repente, né, a pessoa muda completamente, fica desequilibrada, não consegue, né, se sustentar no trabalho, os relacionamentos mudam. O que é isso? O que está ocorrendo com o campo mental dessa pessoa? E aí a doutrina espírita consegue explicar.
Então, são os processos, né, obsessivos que são influência de espíritos, né, desencarnados sobre o espírito encarnado. Como também ocorre a influência de espírito encarnado sobre espírito encarnado. Então, a doutrina espírita, ela estuda isso e tem a explicação para tudo isso. Como ocorre, por que ocorre e como se preparar para evitar esse tipo de ação desses espíritos. Alguma pergunta?